Sou Mário Mattiati, médico veterinário, e agora vamos abordar os roedores e um pouco dos répteis, ok? Lá vão aí as dicas. As pessoas costumam comprar muito os roedores mais comuns. Temos os coelhos, os porquinhos da Índia, hamster e gerbil esquilo da Mongólia, certo? Eles são muito tranquilos, fáceis de cuidar. A questão dos roedores, o que mais nos preocupa, temos que ter mais atenção, são os porquinhos da Índia, certo? Os seus dentes crescem de forma contínua, as raízes são abertas e muitos porquinhos da Índia têm problemas depois de estar fechando. Existe um problema odontológico, né? Então o que acontece? Muitas vezes o problema com os roedores está no manejo alimentar errado, com falta de feno de alfafa em rama, entre outros vegetais e alimentos, ok? As doenças mais comuns desses animais, nós temos aí os ectoparasitas, algumas sarninhas, alguns piolhos, temos alguns problemas locomotores. Os coelhos em gaiola tem que tomar muito cuidado para que eles não fraturem os pés ao prender nas gaiolas, que eles se assustam com muita facilidade. Os quadríceps são muito hipertrofiados porque eles saltam para fugir dos predadores. E lembrando também que o coelho ele não tem o coxim, né? Ele só tem pelo na patinha, o que num piso liso, ao fugir, ao se assustar, muitas vezes na hora de dar o bote, ele acaba esticando demais e fraturando a coluna. Eu recebo aqui na minha clínica alguns coelhos com coluna fraturada, pés fraturados por enganchar em gaiola, né? As patinhas aí, né? Os roedores, os porquinhos da Índia com problema de fígado gordo, esteatose, né? Porquinho da Índia parou de comer, vai para o veterinário, tá? Enquanto isso, o que vocês podem estar oferecendo com seringa, papinha de bebê da Nestlé, de legumes, tá? E também de frutas. Vocês podem estar forçando aí para que o fígado deles não pare. Lembrando também, porquinho da Índia precisa de vitamina C suplementar, ok, pessoal? Hamster, existem muitos problemas urogenitais, existe endometriose, existe pus no útero, existem cânceres aí com muita facilidade nesses animais. Esses animais eles acabam vivendo aí, nós temos os hamsters em torno de 2, 3 anos no máximo, e os coelhos na casa dos 6 anos, tá? Porquinhos da Índia, o início da criação é muito preocupante. Depois que ele está lá naquele ambiente dele, tranquilo, sossegado, porque ele veio do produtor para o fornecedor, do fornecedor que do distribuidor para o varejista, do varejista para a sua casa, ele passa por muito estresse, são muitas as passagens, e isso acaba tendo o cortisol sobe, o cortisol antagoniza os glóbulos brancos, imunodeprime o animal e ele fica vulnerável às doenças, ok, pessoal? Cuidado com as orelhas, os ouvidinhos aí dos coelhos, tá? Prestem bem atenção na alimentação. Lembrando que esses animais se faz cirurgia para controlar a natalidade de castração, principalmente nos coelhos, tá? Os machos é igual castrar aí, tá castrando os felinos, tá? Os gatos. Então não larguem os animais, cuidado se tiver vários animais aí, para não ter gravidez indesejável e não ter filhotes aí perdidos à torta e à direita, aí, se vocês não vão querer reproduzir, ok? E muito cuidado com a alimentação, com o alojamento, com a higiene, limpando sempre tudo com hipoclorito de sódio. Você pode usar cândida ou líquido de Dakin, ok? E sobre as tartarugas, os répteis, vamos dar uma passada bem rápida, tá? É muito comum às vezes ter atrito no casco, rachadura de casco
Então, se você estiver aí no interior, não tem nenhum veterinário, você tem uma tartaruga, passou com o carro em cima, esmagou, tem um dentista, procura auxílio desse colega aí, um veterinário ao telefone. De repente a gente utiliza o metacrilato, que é o mesmo material de resina que fazem as dentaduras, para a gente estar colando o casco. Tem que ser bem rápido, porque os pulmões das tartarugas estão intimamente ligados aos cascos, ok? Tartarugas, jabutis aí, que você começa a observar que a ponta dos cascos começa a envergar, a mandíbula aqui começa a ficar larga, o animal não consegue andar pisando como um elefante, ele começa a se arrastar, as unhas estão viradas para cima, torta. Nós temos aí os problemas de osteodistrofias, né? Os problemas de desnutrição, um desequilíbrio entre cálcio, fósforo, a vitamina D3. Lembrando que os répteis precisam ter uma alimentação extremamente balanceada. O ambiente tem a temperatura ótima interna, a zona de temperatura ótima interna, né? Cada tartaruga tem o seu, o médico veterinário deve orientar. A umidade relativa do ar de 30% a 60%, e as lâmpadas com um poder aí de 290 nanômetros aí de potência para estar fixando esse cálcio. Lembrando que tartaruga, para engolir remédio em tratamento, é muito difícil. Elas têm um cheiro, um olfato muito forte, elas sentem. Então a maior parte dos animais aqui ficam internados, porque a alimentação para os répteis precisa dar com uma temperatura certa, senão apodrece o alimento dentro deles, porque eles hibernam e não fazem a digestão, e a gente não consegue dar os remédios com isso também. Então é muito importante que esses animais fiquem internados se possível, ok, pessoal? O veterinário vai estar sabendo que trabalha com silvestres, atuar nesses animais aí de forma o mais precisa possível, tá? Tartarugas desenvolvem muito pneumonia, problemas a nível de tímpano, de ouvido, tá? Elas têm os problemas de candidíase em céu da boca, tá? Apesar de serem animais extremamente resistentes e fortes. Quem pensa que tartaruga é fraca, que não come carne, isso e aquilo, lembra que lá na África morreu um animal, mesmo aqui na mata, está na mata, morreu um animal. Quem chega primeiro são os felinos, vem as aves de rapina, etc. E por último, rastejando, chegam as tartarugas, que acabam pegando a carcaça, mesmo que podre, elas aguentam. Lembrando que tartaruga passa salmonela, uma zoonose, tá? Sempre lavando as mãos, mantendo tudo limpo, tudo bonitinho. Ok, pessoal? São dicas aí para que vocês... se notarem alguma coisa errada com seus animais, tá? Levem ao veterinário. Lembrando, os olhos sempre brilhando, tá? Não podem estar fundos nas cavidades, tanto de pássaros, de roedores e de répteis. Olhos fundos nas cavidades significa desidratação muitas vezes, ok? Um abraço a todos. Se possível, passe esses filmes aí que são dicas para ajudar vocês para o maior número de pessoas possível. Chame sempre, contate sempre o médico veterinário.